Bom, pessoal, desde que o porto começou a funcionar, essa região da cidade começou a mudar completamente. O movimento aumentou, os caminhões não param mais, e pela primeira vez a gente começa a ver a cidade realmente conectada com o exterior. Mas ainda falta uma coisa muito importante: a organização. Bom, pessoal, estamos aqui bem à frente da nossa região portuária. No último episódio a gente construiu aí as linhas de trens e as linhas de navios, e no episódio de hoje a gente vai começar aí com umas cargas mais pesadas como grãos e outras coisas assim, como também uma região postal, né, onde recebem aí as encomendas que vêm de fora, uma região aí que vai distribuir todas as encomendas, as cartas, tudo isso aí ao nosso estado completo. Então, essa região vai ser adicionada hoje no nosso estado. Beleza. Temos desse lado aqui a nossa região de carga pesada, onde os caminhões acessam através dessa interseção e os trens também através dessa linha aqui de trem que adentra a nossa região portuária. Com isso, os carros eles tanto podem voltar por aqui, como também podem fazer a volta e saírem por aqui, que seria um caminho mais distante. Então essa segunda região aqui do nosso porto vai ser utilizada para a gente colocar coisas menores, como por exemplo a nossa região postal. E essa região daqui a gente pode adicionar aí as cargas maiores, que seriam as cargas de grão, de minério, essas coisas ficariam localizadas nessa região aqui do nosso porto. Beleza? Então eu quero adicionar nessa região daqui realmente a nossa região postal. Então vamos utilizar aqui os Correios em uma agência de correio, deixa eu ver, agência de correio, instalação de organização postal, é essa que eu quero, ó. E a gente vai adicionar bem aqui no nosso porto, bem aqui nessa região, ok? E a gente pode quebrar aí alguns properties desse aqui, como essas árvores, que realmente não combinam tanto com uma região como essa, então vamos tirar essas árvorezinhas daqui, deixar só mais o prédio em si. Beleza? Clicando aqui a gente temos algumas extensões adicionais, então vamos adicionar todas elas também aqui, mais ou menos assim, não ficar tão bagunçado, ok. E outra seria aqui. Agora, por que essa ficou virada? Só Jesus. Você tem que ficar virada para cá, isso, mais ou menos aqui, ok. Só organizar isso para ficar mais coladinho possível aqui, certinho. Agora é só remover essas árvores e já vamos ter aí a gente não consegue remover essas árvores aqui, não é? Aí é só remover as árvores aqui e beleza. Concluído essa parte, eu acredito que a gente pode fazer aqui um breve detalhamento dessa região para que ela comece a fazer parte aqui do mapa. Então, fiquem aí com o timelapse bem relaxante para vocês acompanharem toda a construção dessa parte do nosso porto, que seria a parte postal de toda a região. Então, fiquem com o timelapse.
Beleza, pessoal? Enquanto resolvemos mais um problema aí da nossa cidade, que foi a questão dos correios, adicionamos aí uma grande região postal aqui, adicionamos vários detalhes, como vocês viram aí, muitos containers de encomendas que vêm chegando aí de todo o mundo para a nossa região, capital e cidades circunvizinhas. Também toda a frota de carros aí da empresa, vocês veem que eu deixei todos com a mesma coloração, porque todos são carros aí governamentais, né? Na verdade não governamentais, mas do governo, aliás, do nosso correio. Então, os caminhãozinhos seguem um padrão cinza com branco e os carros pequenos verdes, e as vans e minivans também é um padrão azulado. Então foi algo que ficou bem interessante. Adicionei também essa região aqui, que é como se fosse aí uma região para os motoristas, né, tomarem banho, descansarem. Então todos os motoristas que trabalham aqui nessa região, eles têm essa regiãozinha aqui pequena que eu acionei, onde eles podem vir aí descansar ou então tomar um banho aí enquanto estão trabalhando, aliás, em intervalo de descanso, né, quando não estão trabalhando. Beleza, com as caixas de ferramentas abertas, vamos adicionar aqui, completar essa região também, que é a nossa região onde vai ter o coisa de grãos, né? O estoque de grãos e de minério que são trazidos aqui para o nosso porto. Então, existem a ferramenta aqui, só preciso encontrar esse aqui, ó, pátio de armazenamento de grãos grande. Adicionar aqui para ele se conectar direto com a nossa avenida. Eu vou deixar ele assim, então provavelmente eu vou ter que quebrar essa rua daqui, que atravessa de um lado para o outro. Vamos retirar ela daqui, para que a gente possa adicionar ele assim, comprido, né, como se diz. Então vamos adicionar ele aqui e outro aqui. Não sei se cabe outro aqui no meio. Aparentemente sim. Então outro aqui no meio, e já tá até cheio de coisas. A gente adiciona ele meio que vazio, mas ele já fica aí cheio de grãos, cheio de produtos aí que estão sendo produzidos. Beleza, coisa simples de se fazer. Vamos clicar aqui no nosso porto e puxar aqui essa via agora sim, daqui para cá. Beleza. A gente pode separar essa região daqui ou daqui para uma região mais que vai receber madeiras ou caules ou coisa nesse sentido. Então vamos ver o que a gente tem mais para adicionar. Tem esses parques reservatórios, pequenos pontos de caminhões de carga da cidade entra e coleta mercadoria. Gente, só isso? Tem o grande. Pronto, é isso que a gente tava querendo. A gente pode adicionar eles nessa linha aqui. Uma linha só de parques reservatórios. Agora um pequeno aqui. Ok. A gente alinha bem certinho com o Move It. E agora sim. Uma linha grande desses reservatórios. A gente pode puxar mais uma estrada agora. Você tem mão dupla também. Ok. E vamos ver o que a gente pode adicionar mais aqui. Eu acho que do game a gente já adicionou tudo. Então vamos fazer mais um time-lapse preenchendo essa região. Nosso porto já está com tudo que pode ser adicionado diretamente dele já adicionado. Vamos aqui utilizar a imaginação e criar aqui essa região para que se faça a sensação de que tudo está bem preenchido e que realmente em regiões portuárias todo o espaço bem ocupado, na verdade, nada se perde. Então vamos rápido time-lapse novamente, voltamos rapidinho com vocês.
Bom, pessoal, e nesse quase anoitecer aqui na nossa região portuária, finalizamos essa região que eu falei para vocês que a gente ia adicionar mais de forma livre. Fizemos aqui essa parte grandiosa com os grãos, né? Como eu falei, com grãos, com concreto, seja lá o que for. E essa pequena parte aqui é uma parte menor com uma região mais de extração de madeira, né? E também de já a madeira pronta, ou ainda os troncos de árvores. E para esse lado de cá adicionei alguns armazéns. Também adicionei, como vocês viram, esse reservatório de óleo, né? Eu achei interessante, então deixei. Aqui adicionei uma pequena indústria de minério, de refinamento, né? Onde eles chegam, as cargas de minério bruto eles moem e fica essa partezinha mais fina aí.
Ainda faltou adicionar alguns caminhões, alguns tratores aqui, vou adicionar ainda. E aqui adicionei uma pequena filazinha de indústrias, só mais para compor espaço, já que o espaço estava ficando pouco. Então adicionei aí essas pequenas indústrias aqui ao redor, que faz todos como se fosse toda uma indústria só. Então a indústria de minério aí é mais ou menos essa região completa com esses galpões e tudo mais, né? Com isso, temos aí cerca de 90% do nosso porto concluído e completamente funcional, né? Tem todas as indústrias trabalhando para ali, aqui para essa região de cá tem a nossa linha de trem, como eu falei para vocês, né? Também funcionando, não sei se vai chegar algum trem aqui agora, aparentemente não. E temos aqui a nossa região de carga de containers, que são onde os navios descarregam e carregam containers, além dos caminhões. Adicionei essas duas grandes empresas aqui, a nosso porto, para que essas empresas, além de ser bonitas, né, ficar algo grande dentro dessas regiões portuárias, são muito interessantes. Elas também são uma de eletrônicos e outra de carro, como eu falei no outro episódio. E também fizemos essa segunda parte aqui, uma parte postal, onde eu deixei aqui desse lado, e também essa região aqui, onde fica aí a indústria, como se fosse uma indústria de minério, e para cá, uma região de trens, né, também, onde a galera vai deixar aí os produtos. E daqui a gente pode até adicionar aqui também, eu não sei se é uma boa, talvez seja, os guindastes, né, a gente pode adicionar. Eu acho que para lá não, mas para cá vai ficar bem interessante. Um guindaste adicionado. Então vamos procurar aqui. Acho que só vai dar certo se for aqui mesmo ele, ó. Vamos adicionar dois. Um aqui. E outro aqui. Então a gente pode já ligar ele aqui a malha principal. E prontinho. Ficam aí esses mais dois guindastes aqui. A gente também adicionou isso aqui nessa região da madeira. E basicamente é isso, né? A gente fez, tá faltando só essa partinha de cá. Como eu vou fazer ainda essa região completa aqui da frente, detalhar. Então essa regiãozinha aqui ela vai ficar para quando a gente for fazer essa parte mais daqui, né? Porque eu quero fazer isso aqui toda uma entrada e uma saída logística do portuário aqui, então vai ficar bem interessante. Então é isso, pessoal, a gente concluiu aí o nosso terceiro episódio no porto. Acredito que isso aqui, por enquanto, vamos dar uma pausa, voltaremos aqui se necessário. Aliás, voltaremos aqui com certeza, né? Mas quando necessário, muito provavelmente a gente vai ter que adicionar mais coisas aqui a essa região, e eu vou deixar esse espaço aqui mais aberto para que a gente possa fazer isso. Quem sabe aqui nessa região a gente pode adicionar a nossa já indústria petroleira, né? Aproveitar que a gente está bem à frente do mar, então não seria uma má ideia aqui a nossa indústria petroleira. Além também dessa outra região de cá, onde eu quero adicionar uma indústria normal pequena, de pequeno porte, mais de armazenamento do que qualquer outra coisa, mas que a gente possa finalizar, completar aqui essa região do nosso porto e deixar tudo completinho. Então, se vocês querem ver eu finalizando esse porto completamente, ele finalizado, acompanhe a série, porque tem muita coisa bacana ainda para sair. A gente agora que temos a ligação portuária e ficou bem interessante aqui quando se vem aqui para a nossa região da Daltal, da capital. A gente agora tem uma região portuária densíssima. Foi uma construção que a gente adiantou para ficar mais bonita a nossa região e também espalhar um pouco a nossa cidade. E com isso a gente ganha esse skyline aqui bem interessante. Próximo episódio voltaremos adentro da nossa capital e continuaremos aí a construção. Eu acredito que a gente vai dar uma detalhada nessa rodovia, começar a fazer essa capital fazer parte do nosso mapa e vamos começar a caminhar para a ponta de lá, onde eu acho que vai ficar bem interessante um aeroporto internacional. Então, se você quer acompanhar tudo isso, então se inscreva aí no nosso canal e continue acompanhando a nossa série aqui do canal Medeirando. Bom, o movimento de caminhões tranquilíssimo, como vocês veem, movimento de caminhão tranquilíssimo, também o movimento de trens, chegando pouquíssimos trens ainda. Claro, a gente ainda não tem uma indústria massiva para produção grandiosa, então eu acho que é por isso também que a gente ainda não tem uma
movimento aqui tão radical. Para esse lado de cá, basicamente nem existe, além dos caminhões que vêm para esse minerador. Então, a nossa proposta foi bem interessante, um porto, uma entrada mais para uma região menos densa, como a região postal e também a região ali da nossa incineradora, e uma região mais densa, uma entrada maior, mais densa para a região que vai requerer um movimento um pouco maior. Os detalhes aqui desse porto estão longe de estar concluído, mas eu quero deixar ele assim meio que incompleto, para que a gente possa no futuro fazer um episódio aqui novamente e detalhar toda essa região, completar, né? A nossa capital é gigantesca, então não adianta a gente focar só num ponto só, tem muita coisa para fazer aqui, e eu conto com a presença de vocês e com o comentário para que a gente finalize tudo da forma mais legal possível. Bom, pessoal, e com essa imagem bem interessante do nosso porto, eu finalizo o episódio de hoje, agradecendo demais a presença de todos vocês aqui. Foi mais um episódio aí aqui construindo o nosso porto. Claro, muita coisa ainda para fazer, mas a gente adiantou bastante coisa, ficou bastante legal. Eu vou voltar aqui com certeza no futuro, daqui 3, 4, 5 episódios, para dar mais uma preenchida, para dar mais uma detalhada. Eu quero primeiro ver como é que a capital vai se comportar, o que é que eu vou precisar de fazer aqui. Então, espero vocês no próximo episódio para a gente continuar trabalhando o nosso detalhismo aqui da nossa cidade. Agradeço pela presença, deixe seu like se ainda não deixou, se inscreva se ainda não for inscrito. Se você quer fazer parte da gameplay, quer nos ajudar aqui no canal, se inscreva como membro e aguardo você aqui no próximo episódio. Então, fiquem aí com essas belas imagens. Tamo junto, pessoal. Valeu!